Mas, enfim, queria agradecer o convite, os meus 2 co-orientadores estão aqui, o Emilson e o Eliel, e já são alguns anos de parceria, então eu fico bem feliz de poder, agora no fim do doutorado, caminhando para, enfim, para a carreira, poder contribuir, enfim, com toda a parte que lá atrás eu vi outras pessoas ajudando e agora eu tenho um pouco a oportunidade de falar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu venho fazendo. Então eu queria agradecer muito essa oportunidade e vamos lá, vamos começar. É um seminário, enfim, eu intitulei ele de Microscopia Eletrônica de Transmissão. A ideia é tentar ensinar um pouco sobre, fazer um mini curso do que é indexar um padrão de difração. Eu me chamo Matheus Torquato, para quem não me conhece, eu sou... E para quem me conhece também, né? Meu nome é Matheus Torquato, não muda para quem conhece e não conhece. Mas eu sou aluno de doutorado do IME, já qualifiquei, já tem quase 2 anos, estou bem na reta final, nos últimos 6 meses de curso. Meu orientador, o orientador principal, digamos assim, é o professor Ronaldo Sérgio De Biasi, aqui do IME. Ele é um tanto quanto conhecido na nossa área por ser tradutor de alguns livros famosos, como Quitel, para o pessoal de física, talvez para o pessoal de engenharia seja mais comum o Halliday. O volume 3, ele é tradutor e editor há muitos anos, assim, desses volumes. É uma figura bem emblemática. E os outros 2 estão presentes aqui, que é o professor Emilson e o professor Eliel, que eu diria que são mais próximos nessa orientação no aspecto de participar junto das discussões, e enfim. Eu botei aqui um menuzinho, né, como se eu estivesse clicando, mas a ideia principal é passar um pouco por esses tópicos, a gente conversar um pouco sobre o que é a microscopia e o que é o microscópio, né? E aí a gente parte... microscopia é um mundo, eu estudei, eu fiz a disciplina no segundo período do mestrado, já fazem 5 anos que eu fiz essa disciplina, já faz 5 anos, e mesmo assim até hoje eu continuo aprendendo, continuo me debruçando sobre o mesmo livro e entendendo. Microscopia é um assunto bastante amplo, e eu vou me dedicar aqui nesse pouco tempo que a gente tem a que a gente entenda um pouco do MET, que é o microscópio eletrônico de transmissão, que para quem trabalha com nanomateriais, nanotecnologia, eu diria que é o microscópio mais importante, porque o microscópio eletrônico de varredura, o MEV, ele não tem uma resolução tão boa para resolver coisas nanométricas. Então, eu acabei me dedicando ao longo desses anos em trabalhar, entender o MET, e é isso que eu quero passar um pouco. Entender um pouco dos modos de operação dele, né? O que você adquire do MET, você vai adquirir imagem, difração, o que você vai passar por lá. E aí partir para a parte que mais interessa, que é o padrão de difração. Só que antes fazer uma pequena revisãozinha sobre o que é uma projeção estereográfica. Isso é bastante importante para entender como é que é formada uma imagem de um padrão de difração. E aí a gente vai indexar. Eu não fiz em slides, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês, quem sabe faz ao vivo, né? E aí, no fim, eu vou deixar os links ali para quem quiser acompanhar, quem tiver com o computador e quiser fazer junto, posso passar as imagens, enfim, e aí a gente tenta fazer junto uma indexação, que é bem legal. Alguma dúvida, alguma questão até agora? Alguém quiser falar? Eu sou bem aberto a uma apresentação em que vocês podem me interromper a qualquer momento e podem ficar à vontade. Beleza? Então, vamos lá. Eu quis fazer essa piadinha porque sempre pedem para eu citar quem financia a pesquisa. Eu acho importante que isso seja bem claro. Enfim,
A microscopia é o microscópio, vamos lá. O que é microscopia? E eu queria que o pessoal abrisse o microfone e algum corajoso tentasse me definir o que é microscopia, para eu poder ir para frente. Consegue ouvir a gente? Consigo. O que é microscopia, galera? Vamos? Eu vou adiantar que é uma resposta bem simples, assim. O que é microscopia? O quê? Desculpa, não tá baixinho. Olhar tudo pequeno. Como? Olhar as coisas pequenas. Tá perto. Microscopia é o estudo dos objetos por meio de um microscópio. Uma resposta bem simples. E é basicamente isso, é enxergar, olhar para alguma coisa por meio de uma ampliação de um equipamento. Existem 3 tipos, basicamente, assim. Ela se ramifica em três grandes grupos, né? Alguém sabe dizer quais são esses 3 equipamentos aí? Reconhecer eles? O da esquerda, pô, é impossível. Todo mundo tem que saber o que é. O que vocês acham que é cada um deles aí? O da esquerda é ótico, todo mundo sabe. O do meio é? O do meio é o próprio transmissão. E o da direita, talvez nem todo mundo consiga reconhecer. Mas é um... Da direita é ótico também. É um AFM. Ele parece um ótico, mas ele é um microscópio de força atômica, né? Aí podem ser acoplados modos de Raman, enfim, tem várias... O microscópio de força atômica ele é uma ponteira que faz a imagem, mas a aquisição é muito similar a um microscópio óptico. Então, por isso que ele tem esse jeitão. São os 3 microscópios, e eu diria que até aqui é bem introdutório, uma apresentação que meu pai adoraria assistir, mas agora começa a parte mais chata, assim, qual que é a diferença desses 3 microscópios, né? E por que é importante saber qual microscópio vai te atender quando você está olhando para a microscopia, que é o conceito de resolução. E é muito interessante passar a entender as coisas visuais da microscopia a partir de um conceito físico de energia. Então, a definição de resolução é a capacidade de resolver 2 pontos próximos. Isso é resolução. Então, vocês conseguem olhar aqui na câmera e ver que eu tenho os dois dedos estão aqui. Quanto mais eu aproximo, mais difícil é resolver eles dois. Até o momento em que, talvez, para alguma pessoa que esteja muito distante, isso aqui seja um único ponto. E eu não consiga distinguir entre um ponto e outro. E na microscopia e nas imagens, no tratamento de imagem, a gente usa muito o pixel, né? Então, a resolução está muito associada à quantidade de informação que diferencia um pixel do outro. E essa resolução é totalmente vinculada à energia com a qual você está olhando. O microscópio óptico, que todo mundo chama, qual é a energia que ele usa? É luz. Ele é conhecido como um microscópio visible light, né? De luz visível. E o que ele faz? O que um microscópio óptico faz? Ele pega uma lente e focaliza essa luz em algum ponto. E quando ele faz isso, ele está condensando um certo nível de energia que antes estava espalhado, ele está focalizando esse nível de energia em algum ponto. E por isso sua resolução aumenta.
Então, um microscópio óptico, você consegue, eu sou engenheiro mecânico e via muito microestrutura de aço. Então você consegue ver coisas ali na casa dos micrômetros e tudo. Por quê? Porque ele está focalizando a energia de um modo em que aquela lente você vai conseguir ter energia suficiente para diferenciar pontos que o olho humano não vai conseguir fazer. Por quê? Porque o olho humano não consegue transformar aumentar a sua resolução, aumentar o nível de energia em algum ponto. Então, resolução é isso. E está totalmente associada ao comprimento de onda daquilo que você está incidindo, da radiação incidente. Que no caso da microscopia é luz, elétrons, né? Sendo acelerados. E aí parte para a segunda equação aqui no canto direito, que é como é que a gente calcula esse comprimento de onda dessa radiação. E ela está muito relacionada com a energia de aceleração do feixe. E aí eu trouxe essa tabelinha, todas as referências que eu peguei são do mesmo livro, Williams e Carter, vou deixar no final para vocês. E aí você começa a perceber que a velocidade aumenta consideravelmente conforme você aumenta a voltagem. Então, isso faz com que um microscópio de transmissão que está acelerando o feixe de luz, né, o feixe de elétrons, a 120, 200 kV, que são os microscópios mais comuns, tem uma resolução significativamente superior àqueles microscópios de luz, que apenas conseguem focalizar uma parte só e não aceleram esse feixe. Então aqui a gente começa a perceber que cada equipamento tem um seu limite de resolução. Então tem aquilo que você vai conseguir enxergar com cada microscópio. O nosso foco é o microscópio eletrônico de transmissão, que é talvez o mais, assim, o mais refinado desses microscópios pela teoria que ele carrega, né? Pela teoria que ele aplica, na verdade, no seu funcionamento. Então aqui a gente percebe que o microscópio de luz visível, né, o microscópio óptico, vai até algumas centenas de nanômetros. O MEV, existem MEVs bem poderosos, né, que é o microscópio eletrônico de varredura. Esse já acelera feixe, esse tem várias características legais, só que ele acelera numa tensão muito menor. Sua torre é menor, então ele acaba tendo uma resolução menor do que o de transmissão. Mas ele já pega ali algumas dezenas de nanômetros, ou unidades de nanômetros. Enquanto o microscópio de transmissão pode ter resolução abaixo do nanômetro. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Agora está de boa. Tá de boa? Então vamos lá. A gente está falando de focalizar, acelerar, feixe, resolução, mas na verdade o que o microscópio ele captura são os sinais que são gerados por meio de algumas interações. Então, o feixe tem que interagir com a matéria. Na microscopia, a gente tem o costume de falar que as interações que estão para cima da matéria são vistas no microscópio eletrônico de varredura. Tudo aquilo que atravessa a matéria, que é transmitido pela matéria, é um instrumento de análise do microscópio eletrônico de transmissão. Então, toda essa gama de interações, da parte de cima são vistas pelo MEV, e na parte inferior da imagem são basicamente instrumento do transmissão. E aí a gente vai se debruçar um pouco em entender um pouco dessas interações e como é que o microscópio funciona em relação a isso. É importante saber que qual que é a fonte desses elétrons, né? Seguindo uma lógica assim, como é que a gente... Porque aqui a gente já não tem mais luz visível na análise. A gente trabalha agora com um feixe de elétrons. E esse feixe, ele é formado, né? A fonte dele é um filamento. Então, os filamentos eles foram evoluindo ao longo dos anos
E aqui eu trouxe a imagem de um filamento de tungstênio, um Scott, um FEG Scott, que é quando você tenta fazer uma usinagem bem precisa para que ele fique o mais pontiagudo possível, para que você tenha uma diferença de potencial, tenha um melhor aproveitamento da diferença de potencial, porque você acaba gerando uma concentração de energia em torno da ponta, até que um momento, e todo esse sistema, e por isso que eu marquei essas duas, todo esse sistema está em vácuo. Então, em algum momento, essa fonte se torna um emissor de elétrons com uma velocidade absurdamente alta, né? E por que é muito importante o vácuo? Justamente pelas interações que a gente vai discutir lá na frente. A luz ela tende a se espalhar quando ela encontra moléculas de ar, quando ela encontra qualquer matéria, né? Então é importante que a emissão seja feita num vácuo. Quanto melhor o vácuo, maior vai ser a aceleração do feixe e naturalmente mais energia ele vai carregar. Então aqui a gente tem os modelos antigos, que eram de tungstênio, que não eram nem pontiagudos. Aí você tinha que esperar esquentar o filamento, ele começava a emitir o feixe, demorava mais um tempo para estabilizar esse feixe, e aí você tem algumas horas de operação. Só que a engenharia foi evoluindo e a gente foi criando novas fontes de elétrons, e aí você percebe que o nível de energia, que é densidade, né, densidade corrente, que atinge a amostra, é significativamente superior para os novos modelos que são FEGs, né, que são Field Emission Gun, é conhecido como se fosse como o próprio nome diz, né, uma arma de emissão de elétrons. E o vácuo também que eles exigem são maiores. Então, o vácuo e a microscopia, assim, toda a tecnologia de vácuo caminham juntas. É impossível você ter um microscópio muito potente e também não ter um sistema de vácuo muito preciso e bem alinhado. Perfeito? Essa é a parte introdutória, se foi, vamos lá, mais financiamento e a gente volta para entender um pouco do MET. E aí eu vou começar colocando a imagem principal. O MET é tudo isso aí que você está vendo. Uma fonte aqui em cima, numa câmara que fica vedada o tempo todo, assim, ela só é aberta durante a análise, mas o feixe ele funciona o tempo todo que o microscópio fica ligado, e é saudável que o microscópio fique ligado o tempo que ele puder. E ele passa a emitir feixe, é acelerado, e aí a gente tem a primeira condensadora. A primeira condensadora fica, na verdade, aqui. Aí a lente condensadora, que é para você focalizar cada vez mais esse feixe. Aí você tem a abertura do porta-amostra aqui. E essa abertura da condensadora é esse botãozinho aqui, que é quando você insere qual lente você queira. Quando eu estou falando de lente, por favor, não tenham a confusão que eu, quando era bastante ignorante nesse assunto, achava que lente era lente mesmo. Aqui a lente é uma bobina, é um campo eletromagnético. Então, a maneira com a qual você focaliza a energia do feixe é por meio de uma bobina. Então, quando eu falar lente, entenda um sistema emitindo... né? Isso. Um sistema de bobina que vai focalizar esse feixe. E aí você tem aonde você coloca a amostra e você percebe, né, numa região bem central do microscópio. E aí você tem as lentes objetivas e as aberturas que você vai colocar para você analisar ou o modo imagem ou o modo difração. Essa é a construção do microscópio. Existem módulos que podem ser acoplados até abaixo dele, são os módulos de EDS e IOS, é bem comum hoje em dia ter microscópio com isso, mas basicamente é isso, a gente entendeu um pouquinho dessa parte aqui de cima,
entender o porquê que essa coluna tem que estar num vácuo muito preciso, porque o feixe é acelerado aqui, e ele tem que chegar com relativa energia até a amostra e até depois da amostra. Ele vai atravessar a amostra. Então, beleza, a gente está com um feixe que é coerente, incidindo. A gente vai ter, naturalmente, uma parte refletida pela amostra, isso é natural. Entretanto, uma parte do feixe ela passa sem sofrer nenhum espalhamento. E é a primeira vez que eu estou usando esse termo e ele vai ser bastante importante. Os espalhamentos é o que forma o match, é o sinal do match. Então, uma vez que o feixe toca a amostra, ele vai se espalhar. Uma parte do feixe vai sempre continuar, que a gente chama de feixe transmitido, feixe direto, existem vários nomes para isso, mas é o feixe que não sofreu espalhamento. Dependendo do quanto você está acelerando o feixe e da qualidade do seu vácuo, isso pode ser uma parte muito significativa do feixe. E é a parte que carrega mais energia. E então você passa a ter os espalhamentos coerentes que são elásticos, os incoerentes que são inelásticos e os incoerentes que são elásticos. Grande parte do sinal é formado por aquilo que é coerente e elástico. Então, só para a gente ficar bastante claro, algo coerente é quando mesmo espalhado ele permanece em fase, né? Ele entra em fase. Então, o sinal de algo que foi espalhado coerentemente é um sinal, entre aspas, organizado. É bem fácil para um detetor conseguir separar um sinal coerente de um sinal incoerente. O nível de energia é bem definido. Então, esses espalhamentos são o que formam o match. E aí, se a gente entender com qual matéria ele está interagindo, né? Aqui no canto esquerdo da imagem, a gente tem a representação de um átomo e a gente consegue perceber que quanto mais distante for a interação em relação ao núcleo, menor é o espalhamento. Por quê? Porque a massa está quase que inteiramente no seu núcleo, né? Então a massa vai espalhar esse feixe de elétrons. Então você vai ter uma parte de uma interação que está espalhando pouco e uma parte da interação que está espalhando mais. A parte da interação também está sendo refletida, está sendo gerado raio-x nesse sistema, tem elétrons Auger, tem uma infinidade de sinais que são formados. Mas é importante a gente entender isso, que o feixe, a interação, aquilo que o match trabalha, o que eu gostaria que, assim, se vocês saíssem daqui entendendo isso, o que um microscópio eletrônico faz? Ele joga um feixe fortemente acelerado e analisa os seus espalhamentos na matéria, entendendo que cada átomo vai espalhar de uma maneira diferente devido à sua massa, devido às suas propriedades, fazendo com que você tenha uma ferramenta que consiga diferenciar coisas muito pequenas com precisão. Você consegue tratar esse sinal e entender. Então, o que é o match? Né? Eu gosto muito da frase de um professor de Campinas, que é um microscopista, eu acho que um dos melhores do país, que é o Jefferson Bettini. Ele gosta muito de uma frase que é: o microscópio eletrônico de transmissão é um equipamento de difração, é um equipamento de espalhamentos, que faz imagem. Eventualmente ele faz imagem. Você consegue processar o sinal para formar imagem. Mas o que é um microscópio? Ele é um feixe sendo acelerado e a gente analisando o espalhamento desse feixe. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém? Comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostei dessa última frase sua aí. Porventura as imagens. Porventura, eventualmente. Mas ele é um equipamento de difração. E eu gosto muito disso, né? Eu levei um bom tempo para perceber que a gente usa o termo difração com um nome tão bonito, quase sempre associado à difração de Bragg, né? Mas difração é um sinônimo de espalhamento.
A gente só que tem um costume de adequar essa palavra a uma difração específica, que é o espalhamento de Bragg. Ele obedece uma regra muito específica, e aí a gente chama de difração. Mas tudo é difração, assim como tudo é espalhamento. Então, legal. A gente consegue agora entender por que existem vários detetores, por que existe tanta coisa dentro do microscópio? Porque existem uma infinidade de espalhamentos ali dentro. Então, o MEV, por exemplo, existem dois modos de operação muito clássicos, que é os elétrons secundários, que são aqueles elétrons que correm perto da amostra, na superfície dela, e os elétrons backscattered, né, que são os elétrons retroespalhados, que daí é outro detetor, é outro nível de energia, e eles costumam ser capturados. E então, assim, se você quer analisar no microscópio eletrônico de varredura a superfície do que você vai coletar elétrons secundários, porque o sinal que eles geram é na região de interesse. Aí eu quero ver diferença de massa, eu estou achando que eu tenho um precipitado numa amostra e tal, quero ver, e esse precipitado é um óxido que tem uma massa muito diferente da sua matriz. Você vai usar um backscatter. Por quê? Porque o sinal está associado com o espalhamento devido à massa, com a reflexão, o retroespalhamento devido à massa. Então você vai coletar outro sinal. Já no microscópio de transmissão, você pode ter o bright field, que é tudo aquilo que passa pelo feixe diretamente. Você tem o dark field, que é quando você começa a olhar o sinal não do feixe transmitido, mas sim do espalhamento próximo a esse feixe transmitido. E é bem legal, porque bright field e dark field é um termo interessante, porque ele te mostra o que está brilhando, e no outro ele escurece aquilo que está brilhando, ele mostra o que está espalhando. Então, são os dois modos. E aí, naturalmente, tem os de high angle, né? de alto ângulo do dark field. Então, quando alguém... É uma pergunta que algumas pessoas gostam de fazer como se fosse uma espécie de pegadinha, assim, você opera o match em campo claro ou campo escuro? Dependendo da análise que você vai fazer, essa é uma pergunta que não faz muito sentido, porque você está vendo a mesma informação, uma pelo feixe transmitido e outra pelo feixe que está sendo espalhado, mas a informação é a mesma. Então, existem imagens que vão ficar melhor em campo claro e outras vão ficar melhor em campo escuro. Agora, se você está analisando outras coisas, aí não. Aí essa é uma pergunta bem válida. E a gente vai tentar entender um pouco como é que é esse processo lá dentro. E essa é a ideia da apresentação. E aí é isso, não tem texto nenhum na apresentação. Por favor, me interrompam se surgir qualquer dúvida. Beleza? Então, agora um pouco mais esquemático, a gente vai entender o que é que as condensadoras fazem, né? Você tem um eixo que está emitindo feixe. Você tem que pensar que esse feixe, por mais que esteja sendo emitido em vácuo, ele não é um feixe tão coerente. Ele está sendo espalhado em todas as direções possíveis que aquele vácuo permite. Então é importante a primeira condensadora, porque ela é a primeira focalização. E aqui tem um conceito que é muito importante, e que é um conceito que demora a se entender, mas aonde o feixe é focalizado, o termo da onde o feixe se encontra, onde ele foi focalizado, é o crossover. Né? É no crossover que é formada a imagem ou que a informação pode ser resolvida. Então, guarda um pouco tudo que eu falei, assim, e dentro daquilo que eu falei de enxergar alguma coisa a partir de energia, a gente tem que entender que quando o feixe está totalmente espalhado, a gente não resolve e não enxerga nada. A gente enxerga só uma multidão de sinais e é como se você olhasse uma imagem sem foco.
Por que você não consegue distinguir nada? Porque a energia está ali. Se não tivesse, você não estaria vendo. Você estaria vendo uma completa escuridão. Então tem energia. Mas por que você não consegue resolver esses pontos? Porque a informação não tem um crossover, não tem um encontro, o feixe não está focalizado em um ponto onde essa energia consegue resolver cada um dos pontos. Então perceba, você começa com um feixe sendo acelerado em infinitas direções, passando por uma bobina que vai, e essa bobina é bem forte, de campo bem forte, para conseguir gerar a primeira focalização. E aí você passa a ter um feixe coerente, que agora é um tanto quanto capaz de ler a informação que você quer. E eu acho isso bem importante que vocês percebam enquanto eu falo. Eu estou falando de microscopia, mas eu não estou falando de enxergar, eu estou falando de ler informação, de resolver uma quantidade de energia. Então, tenta tirar um pouco a ideia de que microscópio é para os olhos. Não, microscópio é energia. Você está analisando conceitos, você está analisando a física, não visual ali, mas a luz e o que está... por ser luz, a gente está acostumado a querer enxergar as coisas, né? Você não vai ver um crossover, mas você vai entender que a partir do momento em que, olha, eu consigo resolver esse ponto e esse ponto, quer dizer que o crossover está ali, quer dizer que a focalização da sua energia está ali, gerando um sinal coerente e te devolvendo a informação. Perfeito? Então esse é o objetivo principal da primeira lente, gerar o primeiro crossover e focalizar esse feixe. E aí vem a segunda condensadora, que é a condensadora do botãozinho que tem lá, que é quando você vai mover o diafragma dela, você vai escolher qual condensadora você quer, que é apertar esse diafragma ou abrir ele. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está colocando mais campo ou menos campo e focalizando ainda mais o feixe. Existem microscópios que têm lentes abaixo da segunda condensadora, e aí depende da construção do microscópio, mas tradicionalmente a segunda condensadora é a condensadora que vai jogar o feixe na amostra. Então, se você vai fazer uma análise, sei lá, de uma chapa de aço, você precisa ver microns, centenas de nanômetros e tal. Você vai usar uma condensadora fraca, porque não importa que você tenha tanta focalização desse feixe com tanta energia. Agora, se você... Fez um barulhinho aí, alguém entrou? Não sei se eu caí. O Eliel fez uma pergunta, dá uma olhada aí no chat. Deixa eu... Se você quiser, eu leio para você. Não, eu posso abrir aqui. Não, na ponta do canhão, não. Na ponta do canhão não tem nada. Por um aspecto de manutenção do microscópio, Eliel, o canhão ele fica numa câmara. Então, assim, e essa câmara é sempre vedada. Eu acho engraçado isso, né? No microscópio tem um botãozinho que é chamado TEM, que é tipo de match, né? É estranho, o nome do equipamento tem um botão lá. Esse botãozinho nada mais é do que fechar e abrir essa câmara do feixe. Então, ele tem um sistema de vácuo totalmente específico e separado do restante da coluna, justamente para proteger o filamento. Esse filamento, uma vez em vácuo, se você voltar ele, tirar ele de vácuo, você estraga ele ele oxida no momento em que você tirar ele. Então, Matheus, deixa eu talvez fazer a pergunta por aqui para ver se fica mais claro. É porque é o seguinte, você está falando que você tem uma lente, né? Aí minha pergunta é, essa primeira lente, quando você tem uma lente, você tem uma distância focal. Sim. Ok? Que é uma característica da lente. Aí eu queria saber se nessa primeira lente, ela é mais fixa, de forma que a distância focal dela de trabalho seja exatamente a posição do canhão. Não é que a lente vai estar lá. É tipo,
Sim. Se a C1, ela vai, tipo, o foco dela é no canhão e depois em algum ponto qualquer, para ela pegar Não, os carros eu do vou me canhão e centralizar. eu vou me adiantar aqui. Não precisa. Exatamente. Toda a parte das primeiras duas condensadoras, tudo aquilo que está acima da amostra é fixo, de nível de energia fixo, tudo fixo. Você não consegue mover a quantidade de campo, você não consegue mudar nada no microscópio. É como se fosse o parâmetro de construção dele. Então, essa distância da C1 é fixa e você não controla essa força dela. Beleza? O que você controla é a segunda condensadora. Acima da primeira condensadora é feixe espalhado, feixe que está vindo do canhão. Não sei se te respondi. Se não, Mais ou menos, que eu só queria saber, assim, porque se fosse o diagrama de C1, assim, tem um GAN crossover. Aí eu queria saber se, né, como fosse a ponta, né, emissora de elétrons, fica em cima desse ponto do GAN crossover. Porque o que eu penso é o seguinte, se você tem uma ponta emissora, né, os elétrons vão sair meio que, tipo, obviamente vai ter uma preferência, né, que você tem um diagrama de radiação, mas eles vão sair meio levemente colineares, depois eles vão começar a se espalhar para todo lado, até por repulsão colombiana. Aí, no caso, o GAN crossover, né, tem que ser o foco de C1, tem que ficar exatamente em cima da pontinha que você mostrou lá no slide passado, é isso? A C1 é posicionada no ponto de foco da emissão. Então, assim, você tem toda a característica do seu emissor, né, da fonte, que pode ser, sei lá, tungstênio ou hexaboreto de lantânio. Então, o mais comum hoje em dia talvez seja o hexaboreto de lantânio. E aí, enfim, o nível de energia você tem aonde que vai ter o primeiro crossover dessa câmara, né? Aí logo ali é C1, pegando aquilo que é espalhado e condensando a partir dali, beleza? Beleza. Show. Então, aí a gente entende a segunda função da segunda condensadora, que é condensar o feixe para a amostra. E aí surge esse termo de probe, né, de sonda, talvez seja uma tradução. Mas aqui já vai se tornar muito importante um outro conceito, que é a quantidade de energia que esse feixe carrega. Então, quanto maior for a condensação do feixe, mais energia você vai concentrar num único ponto. Então, dependendo daquilo que você quer analisar, é importante que você tenha mais energia em um único ponto ou que você espalhe essa energia. Então, nada na microscopia de transmissão é um tanto quanto direto. Não, eu vou aumentar aqui a condensação do feixe e eu vou enxergar melhor. Você vai focalizar mais energia num ponto, mas você vai ter uma densidade de corrente distinta daquela mesma densidade de corrente se você tivesse uma área maior, a quantidade de energia. Então, assim, operar um microscópio não diria que, assim, é algo que exige experiência para você entender como é que você se relaciona com essa focalização do feixe. Beleza? E aí tem, assim, eu repito, isso aqui é um curso de 6 meses que eu estou tentando condensar ele rapidinho, mas você tem diferentes alfas para focalizar esse feixe, mudar a convergência dele, você tem o tamanho do spot size que você pode definir, e tudo isso vai mexer na sua resolução, a quantidade de energia que você está conseguindo carregar. Então, voltando lá, a gente quer entender como é que um microscópio funciona, a gente tem um feixe acelerado, e agora a gente entendeu tudo que importa acima da amostra, que é a condensação desse feixe, e que ele tenha uma informação, que ele seja capaz de ler informação pelo seu crossover. E aí você percebe por essa imagem que o último crossover antes da amostra é exatamente em cima da amostra, que é quando você dá foco. Beleza? Isso
traz a ideia, e aí agora a gente consegue entender como é que se opera o match da amostra para baixo, que é a parte que importa para a gente, né, do que está sendo transmitido. E aí existem dois modos. O modo de difração, que é aqui de Diffraction Pattern, e o modo de imagem. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que a amostra espalha o feixe e no modo imagem você usa apenas a abertura de uma lente objetiva, que é uma lente significativamente mais fraca do que as condensadoras. O feixe está muito menos espalhado também do que quando as condensadoras pegam ele. Mas o espalhamento que advém da amostra, a lente objetiva vai começar a focalizar ele, e aí na região de interesse desse crossover, a gente vai ter sinal para ser formada a imagem. Antigamente era numa tela, antigamente não, até hoje é numa tela de fósforo, né? Que essa imagem é rebatida. Então, naturalmente, existe uma câmera, termo é esse mesmo, uma câmera, geralmente é CCD, né? Que está processando esse sinal para formar a imagem. Mas, basicamente, o modo imagem, que é o modo que todo mundo está mais acostumado a ver, ele é uma lente objetiva gerando uma última focalização em um crossover específico para que você consiga enxergar aquilo que foi transmitido lá em cima. Legal? Já no modo de difração, e aí você tem que pensar, a informação é exatamente a mesma, tá? A informação é espalhamento. A questão é que uma está sendo espalhada, focalizada para que você enxergue alguma coisa, processar o sinal para que você enxergue alguma coisa, e a outra está sendo focalizada, mas não mais pela abertura da objetiva, mas sim por uma abertura que eles chamam de SAED, né, de SAD, que é Selected Area Diffraction, que é tipo, é como se você pegasse a sua imagem, selecionasse uma área dela e coletasse toda e qualquer difração que acontece naquela área. Naturalmente, a difração que tem informação é a difração coerente, que tende a ser a difração de um material cristalino. Quando você pega a difração de um material amorfo, você está olhando para uma difração difusa, né? Você não consegue definir aonde aquela informação está. Legal? Então é isso. O feixe é espalhado depois da amostra. Se você quer olhar para o que estava lá, você vai colocar uma lente objetiva e vai analisar a projeção dessa imagem. Se você quer difração, você vai usar uma abertura para selecionar uma área, e aí você vai passar a analisar todo o feixe espalhado naquela área. Existe aqui uma transformação que é, naturalmente, a sequência daquilo. A gente está trabalhando com ondas, né? Então existe uma clara relação entre o padrão de difração e a imagem que você está olhando. Uma transformada de Fourier consegue fazer você sair do modo imagem e fazer toda a difração que existia naquela imagem. Então, nem sempre é possível fazer uma difração de algo muito pequeno, porque é muito pouco sinal. Tentem pensar numa... Eu trabalho com amostras nanométricas, né? A amostra que eu estou trabalhando recentemente tem 6 nanômetros. Então, imagina em 6 nanômetros o parâmetro de rede. Eu estou falando de coisas cristalográficas, espero que todo mundo esteja me acompanhando. O parâmetro de rede de uma célula cúbica, da célula cúbica da minha amostra, é em torno de 8 angstroms. Isso vamos arredondar para 1 nanômetro. Então, se eu tenho uma amostra de 6 nanômetros, eu tenho pouco mais do que 6 parâmetros de rede ali. Quantos planos vocês acham que vai difratar nesses 6? Uma quantidade infinitamente inferior do que se essa amostra tivesse 100 nanômetros.
Então, a quantidade de difração de algo pequeno é muito pouca informação. Então, nem sempre é possível fazer a difração de uma única amostra, de algo muito pequeno, de uma população muito pequena, de amostras pequenas. O que se faz nesse caso? Geralmente usa-se a transformada de Fourier para ter essa imagem. Legal? Porque daí você pega esse sinal que está sendo projetado, aplicando a transformada de Fourier, você tem o espalhamento em forma de difração. Legal? Então, assim, quais são as duas coisas que você faz no microscópio? Ou você vê a imagem, ou você vê um padrão de difração. Legal? Está aqui a explicação do que é cada um desses modos. Alguém está com alguma dúvida, não entendeu? Aqui eu estou quase encerrando a parte de conceitos. Por que na hora que você vai fazer difração, você precisa usar uma referência conhecida para você, tipo, ajustar a régua? É na hora do ajuste do foco? Uma distância conhecida como assim, uma amostra padrão? A gente geralmente, quando vai fazer transmissão lá na UFPR, a gente usa o padrão de ouro lá para meio que alinhar as coisas. É para alinhar ou é para... Calibragem, é calibragem. É porque a difração do ouro é uma difração muito precisa, né? O ouro é um cristal muito bem formado, né? Então, a difração é muito precisa. Então, é só uma calibragem. Porque, cara, enfim, você vai abrindo esse equipamento, botando a amostra, tirando a amostra, o próprio tempo vai agindo, e em certo momento você perde a calibragem do seu feixe e os espalhamentos. Então, relativamente, a informação não precisa de uma amostra padrão. Cada amostra tem a sua informação. A questão é que, às vezes, o centro está fora, às vezes a imagem, a abertura não está bem posicionada. Tem um negócio do astigmatismo também que eles falam, né? Isso, as aberrações, né? Eu passei sem falar nada delas, enfim, é outro mundo de coisas. Mas é isso, sempre que você focaliza algo, você gera uma aberração, porque não é 100% do feixe que está sendo focalizado naquele ponto. Então, astigmatismo, aberração esférica, são várias aberrações que existem ali e estão atuando junto com a sua medida, que é o fato de que uma parte do sinal está exatamente onde você quer e uma outra parte do sinal está difratando, fazendo a mesma coisa fora dessa região de interesse. Beleza? Beleza. Então, a amostra de ouro é só por isso, porque a sua difração é muito precisa e o ideal é que você calibre a sua imagem por ela. Legal? Beleza. Então, aqui a gente está vendo todos os modos possíveis, né? Entendendo um pouco como é que ele passa. Você tem um feixe incidindo na amostra, a difração, você tem um anel de difração, né? A região da difração não é a mesma região da imagem. Então, é importante saber disso, assim. A imagem ela está sendo projetada numa região e a difração ela acontece não nessa projeção da imagem, mas numa região acima dela. Legal? Então, aqui a gente tem a imagem de campo claro e aqui a gente tem a imagem de campo escuro. Então, você percebe, aqui ele ilumina tudo que está atravessando. Aqui ele está iluminando o quê? Aquilo que não está atravessando. Percebe? Aqui é o padrão de difração, que vai gerar esses anéis, e aí a gente espero que até o fim dessa explanação vocês entendam um pouco. E vamos lá. Alguma dúvida? Uma perguntinha nessa parte aqui? Não, essa tá de boa. De boa? Com isso eu encerro minha... Aí eu repeti essa sinal porque agora a gente entende um pouco isso, né? O que é esse bright field, dark field? Nada mais é do que qual feixe espalhado você está adquirindo, né? Está pegando. Beleza.
Aqui é uma imagem mais uma imagem para diferenciar bem eles, né? E você percebe que o bright field tem essa imagem clara e tudo que está escuro é onde o feixe não está ultrapassando. Já aqui é o contrário. Onde o feixe passa, ele escurece. Nada mais é do que maior ângulo de espalhamento e menor ângulo de espalhamento e um diferente detetor. Você tem um detetor para cada um deles. Como se fosse um filtro, né? Um pouco isso. E aí são os 3 padrões de difração possíveis, né? O padrão de uma amostra amorfa, padrão de um cristal, um monocristal, e o padrão de um policristal, que vai gerar esses anéis. E aí a gente vai entender isso, por que monocristal é diferente de policristal, o que é cada um desses pontinhos aqui, como é que uma imagem vira um negócio desse e tal. E aí, enfim, terminamos a revisão, mais financiamento e vamos lá. É importante para que a gente entenda um padrão de difração, que a gente saiba o que é uma projeção estereográfica. A projeção estereográfica é matemática, mas nada mais é do que você planificar alguma coisa que é 3D. Então imagina que isso aqui é um cristal cúbico, tá? Clássico. Então, se você fazer um recorte transversal no seu centro e olhar a partir desse 001 aqui, você começa a perceber que o 001 vai estar onde, né? Imaginando essa esfera aqui, exatamente no centro do círculo. E aí você consegue perceber que é melhor com essa imagem, né? Eu estou olhando para o 001, o 001 está aqui. Tocando no raio da esfera vai estar outro eixo, né? Qual eixo? 100. Aqui, ó, 100. Percebem? Então, essa imagem planificada aqui à direita, e aí a gente usa uma carta dessa para formar essas imagens, essa imagem da direita nada mais é do que uma planificação desse cristal. Então, alguém aqui nunca viu isso ou é familiar com essa, sei lá, com esse conhecimento? Alguém tem alguma coisa para falar? Volta a outra, eu acho mais visual, assim. Mais didática? Pensa aqui, ó, por exemplo, 1, aqui, ó. Se você fosse projetar a normal dele, né? Tudo aqui é projeções de normais do plano, né? A melhor maneira de você definir um plano é pela sua normal, correto? Então, a normal do plano vai tocar a esfera nesse ponto. Aí você faria o quê? Você rebateria esse ponto no plano. O que vai acontecer? Então, ó, olhando por aqui, o 1,1 não pode estar tão distante do centro quanto 1,00, concorda? Certo. E tá aqui, ó, 1,1. Percebe? Ele bateu numa região da esfera e foi planificado aqui. Aí vamos lá. 101. 101, ó, tá nessa região aqui. Onde é que ele vai estar? Ó, 101, tá vendo? No meio do caminho, você concorda que 101 é 45 graus? Quantos graus tem aqui, ó, da posição 001, aí você vem na esfera, 90 graus, você tem 100, concorda? Exatamente no meio desse trajeto, você tem o plano 101, a 45 graus desse referencial. Então, na metade do caminho aqui, você tem o eixo 101. Então, assim, uma projeção estereográfica nada mais é do que a descrição de um cristal de forma 2D. Legal? Alguém não pegou essa ideia, não conseguiu visualizar nada? Esse ponto da direita é aquele plano onde você rebateu no plano, não é? Isso. Tá.
Todos os pontos aqui são onde você rebateu os eixos. Joia. Deixa eu... Parece que teve uma perguntinha aqui. Mas ele fica na metade mesmo? Ele fica... que parece ficar mais para dentro, né? Não é bem na Porque metade. Não é bem na metade por causa da carta aqui, né, Eliel? As distâncias aqui, elas correm, ó. Uhum. Você percebe? Mas tem uma forma simples, tipo seno, cosseno da vida para transpor, é mais complicado de transformar. Não, é bem... Cara... Assim, se é seno, cosseno, agora eu não lembro. Boa pergunta. Qual é a matemática em torno disso? Mas é uma planificação... Poxa, tinha isso, verdade. Léo, vou ficar te devendo, mas te respondo essa pergunta. O que? Esse mapa da esquerda? Esse mapa da esquerda. Só que, na verdade, ele é um mapa da esquerda que obedece... Lembra daquelas zonas de Laue? Sim. Tem uma equação que rege esse sisteminha. Isso aqui são as zonas de Laue. Os eixos de zona de Laue. Então, é o mesmo equacionamento. E aí ele vai formando essas distâncias. A partir do centro, né? Aí você começa a arredondar mais... e depois vai afunilando em retas. Aí formam essas, eles chamam de bananas, né? Isso aqui é um eixo de zona. É tudo aquilo que é refletido em certo nível de energia, né? Então, assim, adiantando um pouco, né? Quando a sua difração alcança um nível de energia que difrata esse plano aqui, por exemplo, o 011, onde eu estou com o mouse aqui, toda essa família de planos vai ser difratada também. Perfeito? Certo. Então, assim, tudo aquilo que está no eixo de zona é o mesmo nível de energia. Então, qualquer difração que aconteça nessas linhas são familiares, né? Que é a família de planos. Legal? Seguindo em frente. Vou ficar te devendo essa, Leon. Parece a equação de Bragg mesmo, com seno. Mas é que quando muda a orientação, muda tudo. É isso que eu queria mostrar aqui, ó. Se você tem um ponto central em 001, é fácil o sistema cúbico, né? Agora, quando você começa a mudar essas distâncias começam a aparecer diferentes. É como se você mudasse a orientação desse cristal aqui, né? Inclinasse ele um pouco. Toda e qualquer distância vai mudar. Percebe? Então é muito importante numa projeção estereográfica que você entenda onde está centralizada essa projeção. Beleza? Você está olhando para um cristal que é nanômetros de espessura, afinal de contas o feixe tem que atravessar ele. Então uma das características das amostras do MET é que ela tem uma espessura ínfima, justamente para que o feixe atravesse. Entretanto, o cristal pode sofrer diferentes inclinações, né? E aí você tem que ter muita certeza para qual eixo, para qual referencial você está olhando nessa projeção, já adiantando que a difração é uma projeção estereográfica da amostra, do cristal. E aí a gente consegue agora começar a entender que isso aqui nada mais é do que uma projeção estereográfica, né? Então, aqui é um padrão de difração um tanto quanto esquisito, porque não tem aquele que serve para tampar o feixe, me esqueci o nome agora, para impedir que a câmera seja prejudicada, né? O feixe transmitido ele tem muita energia, então ele pode queimar a aquisição da câmera e tudo, da câmera. Então é muito comum que você use uma espátulazinha para impedir que o feixe atravesse ela. Essa é uma imagem sem isso, né? Então por isso que ela é um pouco diferente das que eu vou mostrar lá na frente. E aí beleza, aí a gente começa a perceber que, ó, essa família de planos aqui, que ele está enxergando difratar. Beleza? Todo mundo craque já em projeção estereográfica?
Quando eu fiz o curso de cristalografia, eu tive que desenhar e calcular isso aqui. Bem legal. Enfim, agora a gente consegue entender como é que uma imagem de padrão de difração é formada. E aí a gente está chegando no final e eu vou revisar um pouco o que é a difração de Bragg, né? É uma difração em que o intervalo do raio incidido e do raio difratado ele obedece uma relação muito clara de 2 d seno θ, né? A distância interplanar, a distância entre 2 planos de difração, esses intervalos são idênticos. Então, N comprimentos de onda vão gerar sempre a mesma relação de entrada e saída, né, de incidência e reflexão. E quando é que você tem isso? Quando você tem uma ordem de longo alcance. Ordem de longo alcance, um material ordenado, é um material cristalino. Então, e a distância entre os planos é a informação que vai definir a natureza do material. Então, poxa, eu tenho uma magnetita, ela vai ter uma distância interplanar da sua estrutura cristalina muito característica dela. Ah, mas eu tenho a ferrita de manganês, que é o material que eu tenho trabalhado atualmente. É parecida, a estrutura cristalina é a mesma. Entretanto, as distâncias interplanares são ligeiramente diferentes, porque os átomos que compõem a estrutura cristalina é diferente. Então, a lei de Bragg e a difração associada a essa lei, ela é fundamental para definir se um material, primeiro, ele é cristalino, né? Se existe essa ordem de longo alcance no material, se a difração é ordenada, e sendo uma difração ordenada, ele consegue te dizer qual é o material. Isso é muito comum de você ver na difração de raio-x, que talvez seja a técnica de caracterização mais abrangente, mais extensa e mais utilizada atualmente. Assim. Porque se você trabalha com material cristalino, você vai ter que fazer o DRX dela para caracterizar essa fase, para dizer que realmente aquele material é aquele material. E é bastante interessante que a lei de Bragg acontece dentro do microscópio. Só que quando a gente está num difratômetro de raio-x, você está colocando lá dezenas de... Você está colocando quase gramas de material. Umas decigramas, centigramas de material. Pô, em 1 grama de material você vai ter uma infinidade de cristais. Então, quando você faz uma difração de raio-x, de pó, por exemplo, você está olhando para um volume de interação muito grande, muito grande. Quando você vai para dentro de um microscópio, o que acontece? Você está olhando para poucos cristais. Entretanto, a resolução dentro de um microscópio, e aí lembra, a resolução é quantidade de energia. A quantidade de energia associada à difração de um elétron é significativamente superior à difração de raio-x. A velocidade desse espalhamento é significativamente superior e, como consequência, a quantidade de energia que esse fenômeno carrega é muito maior. Então, são informações similares, tá? Difração de raio-x e difração de elétrons. São similares. Entretanto, uma é feita num volume e outra é feita numa quantidade muito pequena, numa área muito pequena. Entretanto, com muito mais resolução energética. Então, a informação é muito mais precisa dentro de um microscópio, no sentido de resolução, do que numa difração. Só que a difração ganha no volume que é analisado. Então, você tem uma análise global e na outra você tem uma resolução local. Ok? Beleza. Então, a minha ideia com esses próximos slides é conseguir provar para vocês que acontece uma lei de Bragg dentro do microscópio. Então, para isso, a gente vai imaginar 2 planos de átomos, a gente vai imaginar um feixe paralelo incidindo a amostra, e aí o espalhamento desse feixe. Beleza? Então, feixe incidente e feixe difratado. Feixe incidente, feixe difratado.
E aí a gente tem essa distância entre esses dois feixes, né? Que é a região de difração. Beleza? Até aqui algum problema? Se tiver um problema aqui, aí é o problema bem na raiz do... Não, essa tá de boa. Tá de boa? Clássico. Todo mundo consegue perceber essa relação? Então, beleza. Agora a gente vai colocar as distâncias, né? A distância entre o átomozinho C e B aqui é a distância interplanar, né? A distância D. Só que a gente tem duas distâncias. E aí, ó, vou voltar aqui na lei de Bragg. Tá vendo esse delta aqui? Esse delta é a distância AC e C e D. Então aqui, matematicamente, você consegue perceber que AC mais CD é igual a 2D seno θ. Desse ângulo. O que é 2D seno θ? 2D seno θ é n lambda. Então aqui, nessa simplificação, a gente tem a comprovação que a lei de Bragg acontece lá dentro, em alguma condição, né? Em alguma difração acontece a obediência a essa relação de Bragg. E aí o material está pronto para ser analisado por enfim, a gente encontrar a distância interplanar dele. Então, beleza, a gente tem lá que 1 sobre lambda vai ser igual a esse eixo, e aí a gente vai conseguir entender que o vetor K, na verdade, ele é 1 sobre a distância interplanar. Beleza? A gente pega a lei de Bragg, passa a distância interplanar para lá, e aí a gente tem claramente essa relação, até que a gente percebe que o vetor K nada mais é do que 1 sobre a distância interplanar. Isso é bastante importante por causa de um problema que é o tamanho das coisas que a gente está olhando. Então, 1 sobre 2 parâmetros de rede, pensa que um parâmetro de rede é de 1 a 10 angstrom. A gente vai ter que olhar para algo que é 10 na 10. Isso é possível de ser visto? Não tem como, né? Não tem como a gente olhar algo de 10 na 10. Então, assim, no mundo real, no plano real, não tem como a gente encontrar a distância entre dois átomos, entre duas linhas de átomo, né? Entre dois planos de átomos. Por quê? Você precisaria de um nível de energia, uma resolução absurdamente grande. E hoje em dia tem microscópios, tá, que conseguem resolver, mas não são tão acessíveis. Então, a 200 kV você não consegue fazer essa conta aqui e dizer, não, esse é o plano 200, esse é o 220. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque a quantidade de energia associada a isso é muito grande. Beleza? Qual que é a solução? A solução é ir para o espaço recíproco. Eu, Emilson, dessa vez não quis falar de zona de Brillouin e tudo. Preferi pular direto para o que é o espaço recíproco. O espaço recíproco é uma representação do espaço real. É como se fosse o inverso do espaço real. Então, distâncias muito, muito, muito pequenas no espaço real se tornam grandes distâncias no espaço recíproco. E vice-versa. Então, o espaço recíproco é uma geometria que é uma ferramenta geométrica que é usada quando você tem que resolver informações muito pequenas. Só que o que é o espaço recíproco? Uma projeção. Então, olhando lá para trás, a projeção de um cristal, quando você olha, aquelas distâncias são, na verdade, distâncias de um espaço recíproco. Então, quando você está olhando para uma amostra, e você tem uma imagem, as distâncias são no espaço real. Você transforma essa imagem, você utiliza o sinal advindo dessa imagem, transforma ela para o espaço recíproco, o que você vai analisar? Um espaço muito, muito, muito menor da imagem, entretanto ele vai ser ampliado.
E aí, tudo aquilo que está na esfera de Ewald, né? E aí, cara, se o professor estivesse vendo isso aqui, ele ia brigar comigo. Isso aqui é a simplificação, eu estou simplificando muito o que é o fenômeno de difração que acontece dentro de um microscópio. Então, imagina assim, você pega uma região do espaço real, coleta o sinal, transforma esse sinal para o espaço recíproco, então tudo aquilo que está dentro dessa região agora está sendo 1 sobre o valor que realmente é. Então, todos os planos que tiverem dentro daquela região vão difratar e você vai conseguir enxergar. Então, o que é que eu quero que vocês guardem disso tudo? E sendo mais assim pragmático. Você tem uma imagem como essa, em que você até consegue perceber os planos atômicos aqui, na imagem A aqui da esquerda. E o que que você pega? Você pega uma região dessa imagem e transfere ela para o espaço recíproco. Então agora aquilo que a gente quase não consegue enxergar aqui ficou bastante grande para a gente enxergar aqui. Nessa imagem do canto direito aqui dessa primeira imagem. Então, assim, o que eu quero que vocês gravem e gerar curiosidade para que vocês venham estudar esse tema, né? E fazer as equações e as contas. Tudo é espalhamento dentro desse microscópio. Uma parte do espalhamento é processada e projetada como imagem, outra parte do espalhamento é processado, transformado para o espaço recíproco, que é uma transformação matemática de um espaço vetorial, e aí você forma uma outra imagem, você projeta uma outra imagem. Só que a informação é a mesma, o espalhamento é o mesmo. Então o que eu quero que vocês gravem é isso, é que o modo imagem ele pode ser transformado para o modo de fração, e aí você consegue ter essas distâncias entre os planos. É como se você estivesse olhando para uma região muito menor disso aqui, tivesse dado um zoom muito maior. Beleza? Como a projeção, você percebe que a projeção estereográfica, deixa eu voltar um pouco aqui, você percebe que a projeção estereográfica obedece distâncias definidas pela geometria do cristal, você também vai conseguir perceber que o espaço recíproco é uma mudança geométrica. Então, assim, uma transformação geométrica, então as relações de ângulo, as relações de distância, elas têm que se manter em certa proporção. Beleza? Então, você nunca vai ver um cristal cúbico fazendo uma geometria de um cristal hexagonal. Você não vai ver um ortorrômbico, um trigonal fazendo a mesma difração de um outro sistema. Justamente porque a transformação mantém, e, na verdade, ela advém da geometria do cristal. Então, toda essa informação de energia, todas essas distâncias vão estar 100% associadas à geometria do cristal que você está analisando. E é muito bom porque com um padrão de difração você consegue caracterizar o seu material. Beleza? E aí eu vou dar um exemplinho aqui, a gente está caminhando já para o fim. Isso aqui é um exemplo das minhas amostras, da época da dissertação. Então, você consegue ver primeiro a amostra magnética, então ela fica super aglomerada, mas você consegue ver algumas partículas aqui, né? Só que aí é a questão, quando você está olhando para o microscópio, qual é a certeza que o microscópio te dá que você está olhando para aquilo que você diz que você realmente está vendo, sabe? Isso aqui é uma ferrita de manganês. Como que você comprova isso? Não tem como, né? Por uma imagem. A imagem não tem como te dizer isso. Então, o padrão de difração ele acaba sendo a ferramenta dentro do microscópio que sempre tem que estar associada à imagem. Então, pelo menos de materiais cristalinos, né? Se você estiver olhando uma proteína, aí eu concordo que não faz muito sentido fazer o padrão de difração. Mas é isso. Essa imagem tem esse padrão de difração. E aí eu consigo dizer o quê? Que uma área dessa região aqui difratou toda essa quantidade de informação.
E aí, por que não é tão bonitinho igual essa imagem aqui, que, esse é o 220, 200, só para vocês entenderem, esse é o 200, esse aqui é o menos 200, obrigatoriamente. Perfeito? Esse aqui é o menos 220. Então, assim, a imagem, ela é espelhada em quadrantes. Isso tem uma continha muito legal de ser feita quando você faz a transformação para o espaço recíproco, que você vê que num sistema cúbico, ele forma 4 quadrantes. Então, assim, toda difração acontece em apenas um quadrante. Então, se você imaginar recortar essa imagem em 4 aqui, toda essa informação que acontece nesse primeiro quadrante aqui, que eu estou pintando aqui, passando com o mouse, ela se repete nesse quadrante, se repete nesse quadrante, nesse quadrante. Quando você olha para um único cristal, o que acontece? Você só vai ter um plano difratando. Quando você olha para N cristais, ou policristais, né, para vários cristais, o que vai acontecer? Os seus correspondentes, todos vão difratar, né, todos os cristais, só que eles vão difratar em diferentes ângulos, né, posições. E por isso que um material, um monocristal, ele forma spots muito bem definidos, pontos muito bem definidos de difração, de um único plano difratando, afinal de contas você está olhando para um único cristal. E um policristal, um material policristalino, tende a formar um anel de difração, porque é como se fosse a difração daquele plano acontecendo em infinitas, infinitas não, né? Mas em várias direções. Só para você tentar ser um pouco mais claro, esse 220, se você traçar aqui, ele se repete. 220 aqui, menos 220 aqui, aí 020, 0 menos 20. Então, tudo isso aqui é o mesmo plano, né? Lembrando que também esse conceito está bem claro de que 100 é a mesma coisa de menos 100, ok? Então, com isso a gente consegue perceber que esse anel de difração é correspondente a esse plano, esse outro anel correspondente a esse plano, e quando a gente indexa um anel de difração a um plano de reflexão da lei de Bragg, a gente caracterizou o material. Então, tudo isso que eu falei serve para dizer o seguinte: você colocou um material cristalino dentro de um microscópio, você vai tirar imagens, que são chamadas de micrografias, e você vai fazer um padrão de difração e você vai conseguir confirmar que a estrutura cristalina daquilo que você estava vendo é de fato a estrutura cristalina de interesse do seu material. Beleza? Contribuição? Pode, claro. É que eu acho que tem duas coisas aqui. Uma delas é para ligar com a pergunta do Wilson. É que nesse momento, nessa imagem que você tem uma distância entre o centro e o que você está caracterizando como aqueles planos 1, 400, etc. Tá legal? Então, se você imaginar, por exemplo, uma difração em fenda dupla, que é um fenômeno muito simples de a gente botar na cabeça, você tem o comprimento de onda, você tem o obstáculo e você tem o padrão. Tá legal? Sim. Então, o fato é, nessa amostra aí, você não sabe qual é o D do obstáculo, você não sabe qual é a distância entre as fendas. Mas você tem o padrão, e na hora que você estabelece a energia do microscópio, você estabelece qual é o comprimento de onda. Então, Wilson, quando você faz a mesma coisa usando o alvo de ouro, como você sabe qual é a distância interplanar do alvo de ouro, você vai com uma régua ali e você mede o tamanho do ouro, e agora você absolutiza esse valor na comparação com o ouro. Você faz uma regra de 3. Desculpa, mas é que eu achei que valia a pena fazer esse comentário. Não, perfeito, perfeito. Eu estou sendo um pouco guiado pela experiência do último seminário. Eu fui falar de magnetismo e trouxe uns conceitos que eu achei que já era um pouco inerente, aí eu tentei deixar ela mais objetiva, assim. Porque não é todo mundo que se dedica a estudar microscopia, né, a ser microscopista. Então, eu acho importante que, pelo menos quando você sentar do lado de um operador de microscópio, a
pessoa entenda o que está acontecendo ali, o que ela quer ver, né? Se o cara perguntar assim, eu quero mudar a distância da câmera, né? O camera length, que seria o equivalente a dar um zoom ou não nessa imagem. O que vai acontecer se mudar o camera length? Você vai ter menos sinal. Você consegue entender, talvez, isso. Você consegue vislumbrar um pouco melhor isso. Por que vai ter menos sinal com camera length? Porque você tem menos sinal espalhando. Então, sua informação muda, de certa forma. A quantidade de informação, né? Então, bem basicamente era isso que eu tinha. Aí agora a gente vai fazer em loco, né? Eu queria que quem quiser acompanhar, né, quiser baixar esse programa, o ImageJ, por esse link aqui, ou digitar no Google. Se alguém quiser realmente fazer, eu posso passar a imagem e a gente faz junto. Se ninguém quer fazer, aí vocês me assistem fazer. O Cido disse que quer fazer, ele não vai dormir à noite se ele não fizer. Não, isso não é nenhum... E eu deixei assim, eu quis fazer o Quem Sabe Faz ao Vivo, primeiro porque eu não tive uma semana tão... Igual os jovens fazem, né? Jovens. Só não, velho. Então, agora eu vou para uma parte que eu gostaria que vocês me interagissem mais comigo mesmo, né? Eu vou mostrar o que é, de fato, como é que é o resultado de microscopia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez um trabalho para um congresso de microscopia e eu operei o equipamento alguns dias e aí eu vou... Ele fez o curso no CBPF, né? Eu fiz o curso de microscopia, o curso teórico, né? E aí depois isso me habilita a pedir para ser um operador. E aí eu fiz o curso de operação e já, acho que desde o começo do ano que eu venho operando o equipamento. Então eu vou abrir todas as imagens aqui. Tá, primeiro, né? Eu comecei e eu tenho um problema muito grave na minha amostra, que é o tamanho dela. E eu quero que vocês percebam isso com essa imagem. Aqui é a escalinha de 50 nanômetros, perdão. Então, assim, quanto será que mede uma dessas partículas aqui? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, assim, as partículas são muito pequenininhas. O que acontece? Menos de 10. Menos de 10, né? Menos de 10. Então, o que acaba, e aí eu fiz... Deixa eu mostrar aqui. Só para ficar... Não, essa não. Mas acabou. É essa aqui. Eu tô com o Fiji aberto. Fiji e ImageJ é a mesma coisa, tá? O Fiji só é uma ferramenta mais completa do que o ImageJ. Aqui tá só para... Eu guardo esses arquivos para se algum dia algum referi quiser conversar e tal. Isso aqui foi uma seleção livre que eu fiz das partículas. Tem maneiras mais bonitinhas de fazer isso. Mas... Aí, Matheus. Como? Dá uma ampliação aí, porque a qualidade aqui do... Parece um Hubble. Então, aí aqui a gente... É isso, assim, no microscópio, às vezes as pessoas ficam achando que é coisa de outro mundo, não é. Você vai coletar uma imagem como essa, e aí você vai pegar essa imagem que tem várias partículas, o ideal é que você consiga separar essas partículas, mas eu tenho muita dificuldade em preparar essa amostra
que ela é magnética e, enfim, aglomera, é difícil de... Eu precisaria de uma sonicação melhor, enfim. E aí você faz a seleção de algumas partículas para gerar uma distribuição de tamanho. Então, com a imagem se faz isso, né? Esse é o objetivo. Eu gero uma... Deixa eu pegar. Rapaz. Ah, tá aqui. Enfim. Você consegue gerar essa distribuição de tamanhos. E aí você pega alimenta esses dados todos. É bem fácil, isso aqui é bem tranquilo de fazer. Se algum dia alguém realmente se interessar por isso, eu posso ajudar, mas você gera uma relação aqui de tamanho. E aí você faz um plot, beleza. Isso quer dizer o quê? Que as partículas, as várias... Eu fiz, acho que 100 seleções. As 100 seleções de partículas obedecem a essa distribuição log normal, com o valor médio em 6,6 nanômetros. Então, quando eu olho para essa imagem, eu posso agora afirmar que a distribuição de tamanho de partícula tem uma média de 6,6 nanômetros. Legal. A segunda coisa que eu vou partir para esse material é a difração. E aí agora é a hora que quem quiser fazer ou prestar atenção, isso é a difração, né, que eu vou fazer aqui agora. A imagem está assim escura, isso pode acontecer. E quando você adquire uma imagem do microscópio, isso é bem importante, você já adquire ela com uma escala, tá? Então, se você olhar essa imagem, não tem escala. Mas a escala já está no eixo. Então, assim, como eu adquiri a imagem da câmera, a câmera já está posicionada. Geralmente, de um microscópio, você recebe uma imagem TIFF. Olha a diferença de uma imagem TIFF quando você abre no microscópio, no programinha aqui. As imagens são pesadas, o computador sofre um pouquinho. Sabe? Ó, qual que é o eixo aqui? Pixel, tá vendo? Ele só está dizendo que aqui existem 1143 pixels por 1143 pixels. Não tem informação de tamanho aqui. Quanto que mede cada pixel? Não sei. Concorda? Então, assim, bastante atenção com quem... Opa. Deixa eu só melhorar um pouquinho essa imagem. Aí. Bastante atenção com a imagem que você vai pegar para ver se ela realmente está com as distâncias, porque presta atenção no processo aqui. Vocês concordam comigo que o raio é a distância do que me interessa? Eu vi a projeção estereográfica, vou voltar aqui na apresentação. O que me interessa aqui é encontrar essas distâncias, né, entre os eixos. Só que quando infinitos cristais, infinitos não, né, quando finitas difrações, mas diversas difrações aconteceram no mesmo plano, eu não tenho um spot aqui. Então todo esse diâmetro me interessa. Legal? Aí eu pego aqui a ferramenta de fazer diâmetro, seguro o Shift e consigo fazer um círculo em torno da região que me interessa aqui. Tá, essa. Ctrl M, ele abriu aqui. O que é esse valor de área aqui? Nada, é pixel.
Então percebe, sempre que você tiver uma imagem, que ela for TIFF, bastante cuidado, você tem que colocar a escala nela. Para colocar a escala nela, você vem aqui em Analyze, Set Scale. E aí você vai dizer quanto que cada pixel, qual é a distância de cada pixel. Beleza? Lembra que o espaço recíproco é um espaço inverso? Então, uma das maneiras de se fazer isso é você medir aqui qual é o comprimento, 231 pixels. Então, em 231 pixels existe 1/5, beleza? Aí você vem aqui em Set Scale, 231 vai ser igual a 1/5, 0,2 em nanômetros. E aí vai estar aqui a imagem já em nanômetros, beleza? Eu não gosto de fazer esse processo, e como eu sou o operador de um microscópio, eu já pego a imagem em DM3, porque ela já vem com essa imagem calibrada. A diferença é que não tem escala. Aí depois você tem que colocar a escala. Mas beleza, vamos lá, vamos começar. A difração é você pegar uma imagem como essa e encontrar esses diâmetros aqui, porque a informação está no raio. Então você vem, diâmetro, primeiro diâmetro aqui, segundo diâmetro. Você pode ser mais preciso do que eu estou sendo aqui e tal. Pode fazer... Beleza. Tem um plugin que é muito fácil. Assim, se vocês quiserem que eu faça conta, eu faço, mas tem um plugin que ele já pega essa área, transforma no vetor G, né, do espaço recíproco. 1 sobre o vetor G é a distância interplanar. Aí agora, muito importante, esse D é a distância que a gente quer. E a gente vai caracterizar ele em relação ao quê? A gente vai caracterizar isso em relação a uma ficha cristalográfica. Ok? Então aqui é um exemplo de uma ficha cristalográfica de uma ferrita de manganês, MnF2E4. Ela é uma ficha indexada, de qualidade boa. Aí aqui tem os parâmetros, o grupo espacial dela, qual que é o número do grupo espacial, o sistema cristalino, parâmetro de rede, tem tudo. Mas o que é muito importante numa ficha cristalográfica é que ela te dá as reflexões aqui. E quando ela te dá as reflexões, naturalmente, a difração de raio-x, ela vai te dar em 2θ. Mas, se você lembrar de introdução à cristalografia, você consegue, num sistema cúbico, pelo ângulo, encontrar a distância interplanar, né? Sabendo qual é o HKL. Então, o plano 110, ele está numa distância interplanar de 4,9 angstrom. Quanto foi que eu encontrei aqui? 4,59. Aí essa é uma pergunta que eu sempre faço para o Emilson, né, Emilson? Você acha que um erro de 0,3 angstrom é demais? É isso, o equipamento tem calibragem, tem uma série de coisas. Então... isso aqui é um erro aceitável para os colegas que estão aí. Isso é um erro bastante aceitável. Então, qual informação que eu vou tirar aqui? 4,9 e 4,6 praticamente. Isso quer dizer que essa primeira área que eu selecionei, que é essa área, essa área daqui, é relativo à difração do plano 1. Beleza? Alguém não entendeu esse ponto? Você só igualou os 10 ali, ué? Sim. Mas é isso. Agora eu tenho a informação
mais certa. E aí eu vou... Tem um trabalho que é mais bonitinho aqui. E aí eu começo a conseguir dizer que esse diâmetro é relativo a esse plano. Esse outro diâmetro é relativo a outro plano. Aí vamos lá. O segundo diâmetro que eu marquei está aqui em 2,88. A ficha cristalográfica está em 3. Então, aquele outro círculo é relativo ao 220. Isso que você falou, Emilson, da amostra padrão de ouro, né? Só para vocês entenderem. É porque, Matheus, quando a gente faz aqui, ela não vem na imagem à escala igual vem no seu aí. Vem, é só você pedir para salvar em DM3. Tá. Olha que bonita que é essa difração, pô. Isso aqui é um policristal de verdade. Qual que é a diferença? Tá, deixa eu explicar uma coisa antes. O meu material, ele não é policristalino, tá? Por quê? Porque se você olhar essa imagem aqui, você vai ver aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aumentada dela. Eu posso pegar pegar a imagem completa, né, Emilson? Estou aqui vacilando. Ó, essa é a imagem que eu submeti para um congresso. Então aqui, ó, você percebe que cada amostrazinha é um único cristal, percebe? Então por que ele tem um padrão que parece policristalino? É porque, na verdade, é uma multidão de monocristais difratando na mesma região. É diferente de um cristal policristalino, que é como se fosse um grão que contém vários cristais. Aqui não. O meu caso é muitos pequenos cristais e o seu plano difratando em todos eles. Posso dar mais um pitaco para ajudar a entender isso? Claro. Se você pegar uma fenda dupla de novo e jogar a luz nela, é uma fenda dupla linear. Você vai ver no anteparo 2 pontos. Você vai ver o ponto central e vai ver um ponto em cima e um ponto embaixo. Tá legal? Agora, se você pegar a mesma fenda e girar de 90 graus, esses 2 pontos que estavam em cima e embaixo, eles vão ficar à direita e à esquerda. Agora, pegue a mesma fenda e gire de 45 graus, e esses pontos vão ficar a 45 graus, digamos, para a esquerda ou para a direita. Ou seja, se você pegar várias grades de difração, várias fendas duplas, orientadas aleatoriamente, na hora que você jogar a luz nela, ela vai formar uma estrutura que é esse halo. Só que o que acontece aí é que, como são vários planos, cada plano corresponderia, entre aspas, a uma fenda dupla. Então, é por isso que aparecem vários anéis concêntricos, mesmo que a sua amostra seja cristalina. Essa é a base da difratometria de pó, né? Quer dizer, porque você pega vários cristais em orientações distintas, e a mesma coisa que você pegar, por exemplo, a fenda dupla e girar ela no plano perpendicular ao feixe que você ensina. Por isso que aparece no círculo. Só para ilustrar que, como a gente está gravando, e eu, Emilson e o Rafael vamos usar essa aula para a gente mostrar para os nossos alunos depois, tá? Você está sendo o nosso professor. Então, eu só estou aproveitando esses momentos para colocar algumas coisas que eu acho que vão ser importantes para quem vai entrar sabendo muito pouco. Sim, Mas sim. A explicação está perfeita, tá legal? Tanto que ela está me permitindo fazer essa intervenção, é uma coisa bem pontual. Mas isso aqui que você está mostrando está magnífico. Sim, obrigado, professor. Então é isso, ó. Aqui, por exemplo, é uma difração de pó, que você percebe que a existência de alguns cristais maiores faz com que a quantidade de sinal relativa a um plano de difração daquele cristal seja superior. E aí você tem spots. Você, além do anel, você tem spots sendo formados. Percebe? É isso que o professor falou. Então, assim, quando você tem um material policristalino, é a difração clássica do ouro, que é essa aqui. Que é
infinitas fendas no mesmo grão, né? Infinitas não, mas uma multidão de fendas no mesmo grão, formando isso. Quando você tem um material que é monocristalino, entretanto, você não está olhando só para um cristal, você acaba formando um padrão de difração muito mais parecido com isso. Beleza? Então, por que o ouro é o padrão, né, Emilson? Você falou. Exatamente porque você percebe que cada um desses anéis de difração não é difuso. Você percebe que a espessura é bem melhor resolvida do que a minha aqui. Os anéis aqui estão... Opa, não sei por que eu abri isso. Os anéis aqui, eles estão mais difusos, né? Diferentemente do que você enxerga no padrão de ouro. E essa distância do cristal de ouro é muito bem definida. Então, o que é que você deveria fazer ao fim ou no começo de cada análise? Calibrar essas distâncias para saber se a distância que você está medindo é a distância correta do padrão de ouro e aplicar esse erro na sua medida. Basicamente é isso. Então, não sei se vocês tinham uma expectativa maior, menor, melhor, mas indexar um padrão de difração é isso. Entender o fenômeno, obviamente, e aí pegar cada um desses diâmetros e calcular o vetor G, né, que é o vetor K, que é o vetor de difração, e inverter esse valor. Quando você inverter esse valor, uma vez que isso é a projeção estereográfica, isso é o espaço recíproco da imagem real, uma vez que isso acontece, então, quando você fizer o inverso do vetor de difração, você vai encontrar o valor da distância interplanar, vai pegar uma ficha cristalográfica de qualidade boa e vai associar a sua medida à ficha cristalográfica, e aí vai indexar o plano e vai dizer que esse material aqui é uma ferrita de manganês e cada um desses planos é esse aqui. Uma última coisa que eu queria falar é que tem como ver diferenças muito grandes aqui, resolução. Vinícius quer fazer uma pergunta. Opa, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, eu estou curioso sobre a espessura desses padrões que você vê ali. Ela traz alguma informação sobre a amostra? Ou ela é mais uma característica do equipamento? Boa. Essa é uma pergunta realmente muito boa. Eu vou mostrar isso no livro. Deixa eu pegar aqui. Você vê, as imagens que eu peguei foram aqui. Isso aqui está associado, acho que, desculpa, é o capítulo 16. Não, capítulo 17, 18. É o problema da excitação. Um minutinho. A espessura ela está relacionada com o eixo de zona, já para começar a te responder. Ai. Não vai ser no... bem aqui, boa. Você consegue perceber que, quando você passa na esfera de Ewald, né, lembra que eu falei sobre isso aqui, né? Quando você
ilumina um desses planos, você ilumina toda a família desses planos, né? Entretanto, pensa assim, quando os cristais eles são muito pequenos, ou quando eles estão dispersos de uma maneira tanto quanto específica, ao iluminar uma família de planos, você iluminou com 100% de efetividade uma família de planos. O que vai acontecer? Ele vai pintar esse anel de difração com bem pouca espessura. Só que você concorda que uma parte do feixe também está inclinada? Então você tem parte dessa iluminação devido a uma inclinação do feixe. O que acontece com essa inclinação? Ela acaba iluminando uma outra região, não com a difração específica que você tem, mas com o que seria esse ângulo. Então, assim, quando você vê uma difração em anéis com uma espessura muito pequena, você pode dizer que esse cristal está mais bem formado, porque você não tem divergência na informação entre um plano e outro, e, naturalmente, a informação espalhada pelo seu feixe é muito mais coerente. Então é uma combinação. É uma combinação. Da configuração ali do seu feixe, mas também da qualidade da distribuição entre as distâncias, né? Eu deixei de usar o termo mais cristalino, menos cristalino. Tem um professor que sempre critica isso. Ou é cristalino ou não é. Mas, assim, aí eu uso agora a qualidade da sua estrutura cristalina. Está mais bem definido o termo. Então, entendi. Quando você olha para essa amostra aqui, por exemplo, você percebe isso. E esse spot aqui, isso aqui é um plano só que ele deveria ter sido um spot muito pequenininho, se fosse uma difração muito coerente, muito bem formada, com um feixe muito específico. Mas daí você tem que conhecer um pouco do seu equipamento também, assim, digamos. Só que você tem que pensar que isso você não muda. A aceleração do feixe é definida na tensão que você colocou lá na fonte de emissão. Então, geralmente tem uma distribuição aí também nessas energias por essa questão de aceleração, isso ou não chega a influenciar? Não chega a influenciar nesse ponto. Que é muito pouca. A questão é muito mais a projeção estereográfica. Essa aqui no slide que você mostrou lá dos tipos de ponta, tem isso, que eu acho que é uma dispersão de energia. Ah, sim. Considerando diferentes microscópios, sim. Se você fizer um padrão de difração num filamento de tungstênio e depois fizer num hexaboreto de lantânio, outro microscópio, o padrão de difração vai conter a mesma informação, só que com uma resolução diferente. Entende? Então, eu consigo dar esse exemplo aqui. O Emilson fez, na época do meu mestrado, eu fiz na UFPR e depois ele fez na UFMG. Então, assim, eu fiz esse padrão de difração aqui aí na UFPR e percebam a qualidade dele. Beleza? Olharam para essa imagem. Agora vamos olhar para o que o Emilson fez. O câmera length é diferente. Mas, ó. Essa imagem e essa imagem são do mesmo material. Feita em diferentes microscópios. 120 kb e um 200, né, filho? E um 200. Então você percebe aonde os anéis estão mais bem definidos? É aqui. Por quê? Porque a quantidade de energia de cada difração é maior. E não só isso, a qualidade não, qualidade não, mas o espalhamento que você não quer é menor aqui, com um feixe mais acelerado.
num feixe mais intenso. Então aqui você acaba, eles chamam de difrações múltiplas, né? Você acaba tendo difrações indesejadas, assim. Então a espessura está relacionada a isso. Mas bem legal a tua pergunta, e é exatamente essa a questão. Quando você olha para uma imagem dessa, o que você espera afirmar, né? O material é cristalino. Pô, com certeza. Os cristais são defeituosos? Sim, com certeza. Sabe, tipo... E a outra questão é que, depois de indexar, você pode afirmar com certeza que esse é um material CFC. E sendo CFC, você sabe o que colocou lá dentro, você pode fazer um EDS depois, e aí você confirma a natureza da sua amostra. Porque você comentou aí aqueles erros, o erro, né? Foi por isso que até eu fiquei com essa curiosidade, assim, porque deve, de acordo conforme você escolhe ali, né? Eu posso pegar um diâmetro começando aqui, posso pegar um diâmetro começando aqui, né? Porque eu já pensei... E é justamente isso que está associado ao erro natural da medida mesmo. Isso não tem como confirmar. Há até quem... Assim, existe uma maneira de indexar que é você fazer o diâmetro do tamanho da distância interplanar. E aí você verifica se está casando bem a imagem. Mas é isso. Essa imagem pode estar ligeiramente descalibrada. Então existem várias coisas a se considerar ao fazer essa imagem. Ela não é tão quantitativa, tão precisa nesse sentido. Acaba sendo uma análise qualitativa nesse sentido. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer fazer comigo? Quer que eu faça de novo? Emilson, estou à disposição. Vou botar o último slide, então. Calma. Bom, vou fazer mais uma pergunta, então. Fica à vontade. Essa área da difração, a área que você escolhe quando você tem a imagem, e a área que corresponde a essa difração, é algo que você pode escolher? Você tem como saber de onde vem, ou é mais uma... Então, você tem que pensar o seguinte. Não tem. Você não olha para a área que você vai fazer a difração antes disso. Porque quando você está operando, você está olhando para o feixe, ele é significativamente grande ali na projeção. Quando você coloca a abertura da difração, ele se transforma num ponto. E esse ponto tem toda a área lá dentro desse ponto, só que você perde a capacidade de visualizar o que está ali internamente. Mas ela é da imagem inteira ou é de uma parte da imagem? Então, pode ser de uma parte da imagem ou de uma imagem inteira. A questão é que, geralmente, você coloca a abertura, isso é eticamente o que se deve fazer, né? Então, se você fez uma imagem como essa, por exemplo, você não altera em nada, vai abrir a imagem e você vai entender melhor o que eu estou falando. Você pega uma imagem como essa, você não altera ela em nada, a única coisa é você tira a lente objetiva, coloca a abertura da difração e faz a difração em cima dessa imagem. Agora, se essa imagem, se a área foi isso aqui, ou se a área foi isso aqui, você não consegue precisar. Você consegue calcular isso pelo camera length. Então, eu, por exemplo, uso um camera length, geralmente o segundo ou o terceiro maior, que é justamente para ele tentar ser o mais abrangente possível no aumento, na magnificação que eu dei para ele. O equipamento não muda a magnificação. Então, eu estou olhando para uma imagem com um aumento de 100 mil vezes. Essa mesma imagem vai entrar a abertura de difração e ela vai selecionar uma área dessa região aumentada em 100 mil vezes. Entendi. Então, mas controlar exatamente, não, eu quero que seja exatamente essa área aqui. Você teria que gerar
um aumento, magnificar para aquela região, só que aí lembra, quando você magnifica, você diminui consideravelmente a contribuição de sinal. Então, eu tenho um sonho de um dia poder fazer uma difração em cima de uma imagem como essa que eu vou te mostrar aqui agora. Uma dessas últimas imagens aqui. Aqui, essa imagem foi feita com 1 milhão de vezes de aumento. 1 milhão de vezes? Isso. 800 mil vezes. Aí. Se eu pegasse essa área e mandasse colocar abertura de difração, cara, tem muito pouco cristal aqui para formar a informação. Percebe? Além do fato de que quanto mais energia, quanto mais você focaliza o feixe, mais energético ele fica e mais difícil fica de controlar essa difração, espalhamento. Entende? O ideal é fazer o padrão de difração entre 40 a 120 mil vezes de aumento. Esse é o ideal. Acima disso, tá fora do que o manual prevê. Assim. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Isso aí, obrigado. Obrigado, Will. Muito bem, pessoal. Matheus vai encontrar conosco lá em Maceió também. E vou estar aí do dia 16 ao dia 30. Então, quem quiser bater um papo, conversar. Sim, é uma boa. Obrigado, Matheus. Valeu, foi muito bom. Obrigado. Perfeito. E é isso, eu estou à disposição.